Tudo sobre Botafogo, encerramento da janela, Cuiabá não fica, Danilo fica, né? E o cenário para esse próximo jogo contra o Vasco. O Botafogo que se representa hoje para treinar, 6 dias de treinamento direto até enfrentar o Vasco no Newton. Jogo da próxima quinta-feira, dia 11 de setembro, né? Então a gente vai ter aí que aprimorar bem e o Ancelotti vai ter que escolher se bota o Danilo titular com o Newton ou o Marlon junto e o que vai ser. Temos aqui o Sport TV, temos 2 programas da ESPN, o Sport Center e o F-Show, falando do Cuiabano que ia e não foi. Temos aqui também o Rodrigo Capello no Charla Podcast falando sobre o Marinakis. Quem é o Marinakis, como ele é visto na Grécia, como ele é visto na Europa, quais são os negócios dele e muito mais para vocês. O vídeo tá cheio de conteúdo, tá muito bacana. E lembrando, a linha do tempo aqui embaixo é dividida em capítulos. Você pode pular. Eu quero ver só o Capello falando do Marinakis. Eu pulo tudo, vou lá pro Capello. Eu quero ver só a parte do Cuiabano na ESPN. Eu pulo aqui o Sport TV, vou para a ESPN direto. Então você pode assistir aí o que você quiser, na ordem que você quiser. Só ir pulando aqui embaixo, no cursor do vídeo, separado em capítulos. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, por favor. Tem 3 hype por semana no seu canal, de graça. Então, deixem pra gente aqui, dá uma moral pra gente, assiste nosso conteúdo, curte, hype o nosso vídeo, tá? Aqui embaixo tem links, nosso Instagram, canal reserva, canal principal, e também tem a minutagem dos capítulos, você poder ver aí qual é a parte que começa e ir direto pra ela. Bora começar o vídeo? Então vamos lá. Partiu, daqui a pouco a gente volta. Falar do Botafogo. Botafogo, gente. Vou trazer o Juliano Lima. Depois da folga, o time se apresenta amanhã. E o Cuiabano, hein, meu amigo? Se despediu, fez um post emocionado. Ele é a definição do bate-volta, que foi e já voltou pro Botafogo. Explica pra gente essa história. Vamos explicar em partes, Joana. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Taon. O Cuiabano está chegando amanhã ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele acertou um contrato, eu apurei a informação, são 5 temporadas com o Nottingham Forest da Inglaterra. O valor gira em torno de 6 milhões de euros, aproximadamente 38 bilhões de reais. Só que o Botafogo, com a janela fechando, teve ali a estratégia de tentar acertar com o Nottingham Forest um empréstimo do Cuiabano. Não teria tempo para contratar um jogador da posição. Então o Botafogo conseguiu acertar esse empréstimo. E para explicar isso tudo, a gente tem uma linha do tempo, Joana. Então vamos explicar ali com a linha do tempo como foi o processo em 4 dias. Primeiro, dia 30, o Cuiabano aceitou a proposta do Nottingham Forest. Aí no dia seguinte, o Botafogo, enfim, com a notícia, ele foi lá na rede social, declarou carinho com a torcida do Botafogo, disse que não era um adeus e sim um até logo. Nesse mesmo dia, ele fez exames médicos, foi anunciado oficialmente pelo Nottingham Forest, né, já com a camisa do Nottingham Forest. E aí, no dia seguinte, mais conhecido como ontem, último dia da janela de transferências, o Botafogo conseguiu efetivar aí a permanência do Cuiabano por empréstimo até o final do ano. Então, em janeiro, ele vai para o Nottingham Forest. Importante porque o Botafogo precisa desse jogador na posição e o Botafogo fez esse movimento porque precisa de caixa. O Botafogo está vendo um momento que o Botafogo tentou contratar por empréstimo com opção de compra. Então, o Cuiabano foi uma saída, o Botafogo foi no mercado, tentou um jogador na posição, não conseguiu, então o Cuiabano ali para compor esse elenco, porque ele joga tanto de lateral esquerdo como ponta, então um jogador importantíssimo para o David Ancelotti. Então por isso, o Cuiabano vai ser apresentado amanhã aqui, vai se reapresentar amanhã, melhor dizendo, com o elenco todo, que volta a treinar amanhã depois de 4 dias, desde a vitória contra o Bragantino no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, na goleada do Botafogo. E por falar em Botafogo também, o Danilo recebeu uma proposta do Fulham, quase 190 milhões de reais. Mas o Botafogo não aceitou, porque não teria tempo para contratar alguém ali na posição do Danilo. O Danilo que é titular do Botafogo ali entre os volantes ao lado do Marlon Freitas. O Botafogo tem o Newton, né? Também tem o Alan ali na posição, mas a dupla mesmo vem sendo Marlon Freitas e também o Danilo. Então o David Ancelotti vai ter esse tempo para preparar a equipe, melhorar a defesa, acertar se vai colocar um atacante ou 2 atacantes.
Tem um Cris Ramos, o espanhol que veio do Cádiz da Espanha, que já chegou chegando, fez 2 gols contra o Juventude logo na estreia dele. Enfim, pode ser um jogador trabalhado ali para jogar ao lado do Arthur Cabral, então o David Ancelotti vai tentar acertar um pouco isso. Lembrando que nessa janela de transferência o Botafogo contratou o Gabriel Bahia, que veio do Volta Redonda, e como eu falei, o Cris Ramos, espanhol, que veio do Cádiz da Espanha. Botafogo segue a preparação a semana inteira, porque só volta a campo dia 11 contra o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de volta. Primeiro jogo 1-1 em São Januário, então Botafogo em casa vai ter o apoio do torcedor, Joana. Do torcedor e do cuiabano, que voltou. E pode ser utilizado aí pelo técnico David Ancelotti. Obrigado, Juliano Lima. Tentando explicar aí o que aconteceu com o cuiabano, que bateu e voltou e continua sendo opção pro Botafogo na sequência do ano. Pelo menos por enquanto, né? Vamos falar do Palmeiras? Agora, vamos falar de outro assunto que me chamou a atenção. O Botafogo liberou o cuiabano, foi pro Nottingham Forest. Mas já voltou. Como é que é? É a volta dos que não foram. Não sei. Eu fiz um curso de gestão que você gosta de falar, mas eu não estudei esse tema, assim. Mas é uma movimentação interessante, diferente, né, do que a gente está acostumado. Você vende o jogador para um clube e automaticamente esse clube empresta o jogador novamente para o clube que ele foi ver, né, da onde ele saiu. Eu acho que o Botafogo, enfim, com relação a campo, o Cuiabano é um bom jogador. Então, por isso chamou a atenção de um clube da Premier League. Eu vou usar a tua experiência do curso de gestão. Mas eu Jair, Cuiabano, Igor Jesus e tem mais o John. Foram pro Nottingham Forest, alguns voltaram, mas do tem John... Tem uma conexão, né, entre os... O Danilo era de lá, veio pra cá. O Nottingham Forest é do grego lá, não é? Do Marinax? Isso. E aí tem agora esse trabalho. Eu vou te perguntar uma coisa que aqui não temos nem que perguntar, porque eu não sei, não estou envolvido na negociação. Mas como é que o atleta, quando você vai, só pisou, ou quase nem vai na Premier League e volta a pagar? Eu acho que assim, o cara teoricamente seria, né, o correto conversar com o atleta sobre essa movimentação, né? Até porque você, enfim, as claras, né? Você tem uma movimentação de venda, mas em um outro período, né? Então a gente entende que ele foi vendido, que ele vai cumprir agora um período de meses no Botafogo e depois, né, na sequência, vai ser apresentado ao clube. Se é conversado, e a gente imagina que seja, e o jogador entendeu e aceitou, eu não vejo como problema. Assim, eu acho que o Cuiabano, ele é bom jogador, ele é importante para o Botafogo, é um jogador que atua em funções diferentes, tem muita força física, por isso que chama a atenção também de um clube da Premier League, e tem essa relação entre os donos dos dois clubes, né? Porque são muitas movimentações E a única coisa que movimentações entre eles. E que fica de reflexão, Nath e Capita, é porque o Botafoguense em casa ficou pensando, cara, o Jair veio, jogou 6 meses e foi embora. Sim. Os caras não criam uma conexão com o Botafogo. Vem, pisou, já é negociado. Sim. Daqui a pouco, para não passar a imagem, o Botafogo gigante, como é glorioso, campeão, que vai ficar só sendo passagem para jogador, né? Sim. Não pode ser assim, né, Nath? É a questão do negócio, né? Virou só uma posso dizer, uma prateleira de negócio. Porque... Para alguns torcedores, eles encaram assim. De você olhar e falar, pô, o jogador chegou, você tem uma boa expectativa, mas quanto tempo ele vai durar no clube? Ninguém sabe. Ninguém tem essa ideia. Não que nos outros clubes isso não possa acontecer, mas está sendo frequente com o Botafogo, né? E você bater jogador, exatamente. O jogador bate e logo vai embora por uma questão única de negócio. E não tem nenhum tipo de olhar esportivo para essa questão. Então... E o planejamento, realmente, o botafoguense fica em casa, ele não dá nem pra... Olha, o botafoguense hoje, ele não consegue comprar uma camisa e com tranquilidade botar o nome do jogador que ele gosta nas costas, que é capaz do cara vender de 6 meses. Vai sair de moda daqui 6 meses uma camisa. E não é assim, né? É até pela questão do planejamento. O campo também, né, Capitão? Toda hora tem reconstrução. Claro que sim. O cara olha pro time, eu montei um time... Ele monta o time a partir de um período do ano. Não, ele movimenta peças muito rápido. Então, o planejamento... O torcedor ama um clube, amigão. Dia a dia de Se você traz um jogador de passagem, fica 6 meses, é campeão brasileiro, vai embora, vem outro. Campeão da Libertadores, vem outro, vem não sei o quê. Não, o cara quer ser campeão, amigão. Claro. Pode ter um monte de jogador de passagem. Se for lá e for campeão, o Botafoguense ano passado vai reclamar do quê? Não. Então, mas assim... O problema não é ser esse jogador de passagem. O São Paulo tava querendo o Marcos Leonardo de passagem. Sim. O Amoroso jogou 6 meses no São Paulo, ganhou 2 títulos. Pô, que passagem maravilhosa. Que vem sempre... É uma negociação específica, que tá contratando agora, né? Então. Exceção à regra. Esse
Bom, Isso aí, exceção à regra. este foi o Futebol Show de hoje. Vamos falar agora do Botafogo, vamos falar do Cuiabano. Mas que coisa a história do Cuiabano. Vamos lá, os números dele pelo Botafogo. São 60 jogos, 37 como titular, minutos por jogo 58, 7 gols e 6 assistências. Ele foi vendido ao Nottingham Forest e emprestado ao Botafogo. Ele era do Botafogo, foi vendido, foi emprestado. Que história mais maluca é essa? Vamos com a Roberta Barroso? Vamos falar com a Roberta Barroso e depois nós vamos comentar o que aconteceu com o Cuiabano, afinal. Fala, Beta, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Marcela? Boa tarde para você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Pois é, Cuiabano foi, voltou e fica até dezembro. A gente explica essa história. Na última segunda-feira, o Nottingham Forest anunciou o jogador. O Botafogo, então, vendeu o atleta, só que tentava o empréstimo de Cuiabano e acabou dando tudo certo. Vale a gente reforçar que o Botafogo também tentou a contratação do lateral Eric do Al Ain, mas o clube árabe recusou, mas no fim o Cuiabano permanece. Ele que chegou a fazer um post de despedida nas redes sociais, um vídeo, e no post dizia até logo, e foi de fato um até logo. O Cuiabano não joga desde o dia 3 de agosto por conta de uma entorse no tornozelo, mas a expectativa já era que ele retornasse no clássico contra o Vasco, nessa segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então ele deve já ficar à disposição de David. Um atleta que recebeu uma proposta do Fulham foi o volante Danilo, mas o Botafogo recusou. Danilo, que foi a contratação mais cara da história do clube. O Textor confirmou que de fato teve essa proposta do clube inglês, que foi inclusive uma oferta financeira significativa e que o Botafogo recusou não por conta de reposição, e sim porque ama o jogador. É isso, o Botafogo se prepara durante essa data FIFA para esse jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, competição que é prioridade no clube. Marcela, eu volto com você. Obrigada, Beta. Um beijo para você. Obrigada pelas informações. Bom, melhor pro David Ancelotti, que tem o Cuiabano até o final da temporada. Marra. Não chega a ser uma grande novidade esse tipo de movimento, né? A gente viu na temporada passada, por exemplo, o Liverpool contratando o Mamardashvili do Valência e deixando ele jogar. Ficou uma temporada e aí o movimento era vender o Kelleher, que era um jogador valioso, vendeu bem, né, quase 30 milhões de libras, e já tinha comprado o goleiro da Geórgia mesmo. Ele chega lá e ele é reserva do Alisson, deixou emprestado no clube que ele estava antes. É um movimento na Europa mais comum, e a gente está falando de presidentes de clubes que se dão. Acho que aí está um outro problema, né? Porque assim, a punição que foi dada ao Crystal Palace acabou sendo um prêmio para o Nottingham Forest. Crystal Palace, Textor, Nottingham Forest, negócios. Sim, acho que aí está uma outra questão que só vai fazer a gente fazer igual ao Ancelotti, levantar a sobrancelha. Mas a gente não tem como provar absolutamente nada dos movimentos. Resumindo, para o Botafogo é muito bom que ele fique. É muito bom, porque é um jogador que acrescenta muito tecnicamente, pode jogar na lateral, pode jogar numa segunda linha, é um jogador já identificado. É bastante importante. Mais 4 meses para ele, Jean. Ótimo para o Botafogo, acho que em relação a isso não tem discussão, mas é claro que chama atenção a maneira como as coisas aconteceram, porque em geral esses negócios, essas negociações que o Marra citou, elas são feitas já de como um acordo no momento em que você fecha. Até assim, a gente tem no Brasil, o Estevão foi vendido para o Chelsea e ficou esperando acabar a temporada, passar a Copa do Mundo para se transferir para o Chelsea. É normal isso, de fato. O que não é normal é o negócio acontecer com toda a pinta de que o jogador vai definitivamente, o jogador coloca a foto dele já como jogador do Nottingham Forest no perfil, já muda toda a descrição das redes sociais e tudo mais, e de repente volta. E é óbvio que por se tratar do Botafogo e por todos esses imbrólios que o Marra citou, e houve já muito imbróglio recente aí nas questões financeiras, isso gera uma pulga atrás da orelha, uma desconfiança, uma tentativa de entender exatamente o que houve
Quer dizer, o Textor fica, e ele tem ficado nos últimos tempos, sempre com essa questão do balanço dos seus clubes, né? Ou dos seus ex-clubes agora, sempre em discussão. E acho que no momento que você tem uma negociação como essa, que surpreende a tanta gente, a volta dele imediata, é normal que dúvidas sejam colocadas. Ele vai ter, obviamente, num determinado momento que explicar, mas eu acho que mais do que isso, tudo que está acontecendo, o que aconteceu agora recentemente também em relação à Liga Europa, né, as vagas de que para quem ia, vai para o Lyon, não vai para o Lyon, Crystal Palace e tudo mais, vai fazer com que a FIFA aumente o olho, coloque a lupa nesse caso, mas acho que ao colocar a lupa neste caso especificamente, que envolve o John Textor, né, num passado recente aí, ela talvez crie novas regulamentações, novas regras e tente impedir que problemas do gênero, porque são problemas que têm acontecido, eu não estou falando especificamente do caso do Cuiabano, estou falando do que houve antes, esses problemas não se repitam. O dinheiro é a solução e é o problema do futebol mundial. A gente tem visto isso já há muitos anos. O dinheiro tá acima de absolutamente tudo, né? Na hora que, enfim, de determinar forças de ligas, de determinar formatos de campeonatos, de determinar quem se classifica, quem não se classifica e tudo mais. Mas o dinheiro também é o que permite, né, que a gente tenha, por exemplo, um campeonato como a Premier League no nível que ela é disputada. É verdade. Bom, eu acho a maior cara que nem o Cuiabano sabia que voltaria. Ou que ficaria até o final do ano. Exato. Né? Da maior Senão ele não pinta de que teria ele feito ficaria na toda Premier League. Não a teria mudança. feito isso. Perguntamos mais dois. Europeus? Então vai lá. O primeiro é assim, para entender. E aí eu acho que por ele dá para se entender os magnatas russos, que também é um assunto que eu gosto muito. Assim. Oligarcas. Esse eu entendo muito, né? Acho que ninguém entende muito. Por que o Abramovich foi tirado do Chelsea, assim? Acho uma regra. Não. Foi no contexto da guerra na Rússia, né? Acho que entrou no bolo das sanções, né? Aqui eu tenho que puxar a memória, porque eu cheguei a produzir conteúdo sobre isso, mas faz tempo que ninguém me pergunta isso. Mas foi no contexto da guerra. Porque quando tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, tem muitas sanções econômicas em cima da Rússia e tem uma estratégia que os aliados declarados e não declarados da Ucrânia aplicam, que é de perseguir aquelas pessoas que têm alguma relação com Putin, especialmente os magnatas, para falar, se descore, se desvincule, saia dessa, entendeu? E o Abramovich, no Reino Unido, ele tinha lá no Chelsea uma espécie de uma presença geopolítica que era importante para ele. Porque a relação dele com o Putin, ela era complicada. A relação dos magnatas com Putin é complicada, né? Eles não são 100% aliados, mas eles também não querem ser desafetos. Até porque, eventualmente, esses caras aparecem, né, com a boca cheia de rato. Então, cara, naquele momento eu sei que houve pressão sobre o Abramovich para que ele vendesse o Chelsea. Foi até votado no parlamento inglês, né? Isso. Mas a pressão vem por causa da guerra. Sim. E ele é um desses magnatas do espólio da antiga União Soviética. Isso. Esses caras que tinham negócios com gás, petróleo, etc, comunicações. Eu não sei exatamente qual é o... Herdaram, cada um herdou armas. Cada um herda alguma coisa e ficam riquíssimos. E outro magnata que eu ia perguntar, tem sido falado agora pela torcida do Botafogo, mas já teve bandeira da Grécia na torcida do Vasco, né? Marinakis. Quem é o Gregão? Evangelos Marinakis, o Gregão que vai chegar em algum lugar pra salvar alguém. Trabalha com... Quem é esse cara? Porto, né? Parte de esse é um que eu tô acompanhando, cara. Esse eu tô acompanhando. Eu tô na fase, assim, de apurar mais e falar menos, porque eu também não sei. Sério, cara? Assim, o que eu sei é que ele tem uma moral controversa, assim, uma fama meio controversa de ser criticado, assim, por torcedores dos clubes da Europa, dos negócios que ele faz. E eu sei que ele tá de olho no mercado brasileiro. Ele já conversou com vários clubes, ele já conversou com o Atlético Paranaense, ele já conversa com São Paulo, ele já conversou com Vasco, né? Enfim.
E ele quer montar, ele está montando uma rede de clubes, né, o chamado MCO, e ele quer ter acesso aos talentos brasileiros de algum jeito facilitado e mais barato. Que ele se interessa pelos jogadores brasileiros mais que pelos clubes, ou não? Sim. Isso pra mim tá claro. Pelo que eu ali, li né? até hoje. Talento e tudo mais. Assim, Revenda. Quem tá montando uma rede de clubes no mundo, geralmente vai chegar ao Brasil para comprar um clube para tentar ter essa facilidade para encontrar os talentos. Né? Assim, o cara faz uma busca ali, Hendrick, os valores, Vinícius Júnior, Rodrigo. Exato. Opa, brasileiro é caro, né? Exato. É caro. Assim, você vai montar uma pirâmide de clubes. Geralmente, esses grupos, eles montam pirâmides. Então, você vai ter em cima um clube europeu de primeira grandeza, que pode ser o Manchester City, pode ser o Lyon, pode ser, né? Você vai ter um clube grande lá, você vai querer mandar jogadores para lá. Aí você vai ter clubes europeus de grandeza mediana, que é para você receber um jogador que está numa fase intermediária de formação, está em transição. Então você tem o Girona, você tem o Molenbeek, entendeu? Você tem lugares que você pode trabalhar o jogador. E aí você vai ter clubes espalhados pelo mundo para você poder buscar esses talentos. E para você poder treinar esses jogadores nesses lugares, já seguindo uma metodologia de treinamento, né? Você tem um treinamento que não é aleatório. Você não vai comprar um jogador que você não sabe o histórico médico dele, você não sabe o histórico de treinamento, o histórico físico, etc, etc. Então a estratégia geralmente é essa. Quando um empresário como ele tem o Nottingham Forest na Inglaterra, ele já tem o clube de cima da pirâmide. Tipo, tá na Série A, mantém na Premier League. Ele tem o Olympiacos na Grécia. Então ele tem um segundo clube aqui para trabalhar para onde ele vai mandar. Agora ele está buscando de onde ele vai puxar. Tanto que ele se interessou pela base do São Paulo, né? Exato. E agora pelos jogadores do Botafogo. Exato. Só que aí você vai falar com um jogador brasileiro, vai comprar o jogador aqui, você vai pagar o preço cheio daquela revelação que já estourou e já é uma aposta certa, ou você vai comprar um monte de jogadores de base, pagando talvez um pouco mais barato, mas correndo riscos. Se um vingar... Como qualquer empresário faz. O que ele está tentando, me parece, é um meio do caminho em que você tem uma parceria com alguém, você tem algum contrato, alguma facilidade, algum modelo intermediário entre, né, não é bem uma SAF, mas não é o livre mercado, para você ter acesso a esses talentos. É essa negociação que está acontecendo entre ele e o Textor nesse momento? Então, entre ele e o Textor... É mais um dos assuntos que eu apuro mais e falo menos. Mas entre ele e o Textor, o que parece é que o Textor, ele tá... Enquanto ele se divorcia dos atuais sócios, ele tá precisando de dinheiro e o Marinakis, de alguma maneira, financia essa necessidade de caixa do Textor. E quando a gente vê os jogadores do Botafogo saindo para o Nottingham Forest, né, que tem acontecido... reforça essa informação de bastidor. Sim. Né? Jair, Igor Jesus, Cuiabano, John. Exato. E aí eu trouxe a informação aqui. E veio o Danilo Botafogo. A informação é que o Cuiabano, enfim, o staff do Cuiabano pensava melhor ir pro Brighton. Porque é um clube que serve como um trampolim pro jogador na Europa. O cara vai lá e pimba, né? João Pedro, McAllister, Curedia... Vários jogadores... Muitos na época do De Zerbi, que era o técnico, mas ele tem essa marca. E que o John foi... como é que eu vou dizer? Duro nessa situação de... Não, o clube é o Nottingham Forest, né? Então, por algum motivo, isso... Então, e aí é um caso bem educativo, porque o Brighton, embora o torcedor brasileiro não conheça, na Europa ele é reconhecido como um clube de altíssimo nível técnico. O scouting do Brighton é incrível, a análise de desempenho é incrível, é um clube que o dono, se eu não me engano, é um matemático, é um clube meio linha Moneyball, assim, para simplificar de um jeito grosseiro. Então é um clube que com folha salarial mais baixa, chega na Premier League, fica e vai bem, então é um clube que se destaca por trabalhar bem esses talentos. Faz mais sentido para os jogadores. Ficam de ouro, é um bom lugar para o meu jogador. É um bom lugar para você colocar um jogador, porque você sabe que ele vai ter uma metodologia de treinamento bacana, vai ter exposição, tá na Premier League e tal, e serve como trampolim para depois ir para um clube maior ainda. Aí quando a opção é não vou para o Brighton, vou para o Nottingham, tem alguma razão financeira atrás que tá fazendo essa força para tomar essa decisão.
E aí tem a ver com os negócios do John. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.